Boa tarde, pessoal. Iniciando nossa live sobre lavagem nasal. É um tema, né, que a hora que eu fui preparar aqui esse bate-papo com vocês, falava assim, mas será que tem bastante coisa para falar sobre lavagem nasal? É um tema que é tão discutido, tão falado, mas quando eu fui preparar, eu fui vendo a quantidade de informação que tem que pode gerar dúvida sim na hora de fazer uma lavagem nasal, tanto em adultos quanto em crianças. Então eu falei, não, acho que é um tema legal pra gente preparar assim, pra falar com vocês. Queria agradecer cada um que tá aqui, a disponibilidade de tempo, né? Um bem tão precioso nosso. Então agradecer a vocês. Essa live vai ficar gravada, se eventualmente alguém não puder ficar até o final, ela vai ficar gravada ou para outras pessoas que quiserem assistir depois. Mas quem ficar comigo até o final, lógico que vai ter dica para quem ficar aqui até o final. Então nós vamos começar, né? Antes de começar, queria dar um recado para vocês. Oi pessoal, oi pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Eu quero contar para vocês que eu acabei de lançar um e-book sobre distúrbios respiratórios do sono. Então, para quem ronca, a gente sempre conhece alguém que ronca, né? Então, para quem ronca, faz apneia, dorme mal. Então, eu acabei de lançar esse e-book, tá lá no meu feed aqui no Instagram. Baixem lá, é gratuito, né? E sempre será. Então, baixem lá para vocês usarem isso de uma forma rica e compartilharem com quem ronca, né? A gente merece dormir bem. E a lavagem nasal ajuda a gente a dormir bem, inclusive. Então vamos lá, vamos começar. Nós vamos falar nessa live sobre lavagem nasal da forma correta. A gente vai falar sobre os principais dispositivos que podem ser usados para fazer lavagem nasal, como usar cada um, como armazenar, como limpar adequadamente, né, as especificidades de cada um, o que vai em geladeira, quanto tempo, né, essas coisas, as quantidades também de usar cada um, em bebezicos, desde que nasce, em crianças menores, crianças um pouco maiores, em adultos, as quantidades para cada faixa etária. Vamos falar também quem deve fazer a lavagem e quando deve fazer, né, em quais quantidades, os melhores horários. Mas eu tenho que fazer todo dia, quantas vezes por dia, né? Então a gente vai falar sobre isso também na crise, fora da crise. Vou contar um pouco para vocês sobre as principais diferenças anatômicas entre crianças e adultos, porque isso também interfere nas lavagens nasais. A gente viu um surto, né, principalmente ano passado, aí, 2022, muito grande de crianças com otites, muitas otites. Alguns adultos também reclamando na hora de fazer a lavagem nasal de um pouco de dor de ouvido. Então, acho importante também entender o porquê que isso acontece, essa diferença entre adultos e crianças, né? E para até falar um pouquinho das complicações de uma lavagem nasal inadequada, o que pode acontecer, otite, sinusite, o que pode acontecer numa lavagem nasal inadequada. Então, chega de papo, vamos começar essa live. Primeira coisa, né, que eu vou falar com vocês, deixa eu só dar um oizinho aqui pro pessoal. Tieda, muito obrigada, Bru, Rô, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá. Eu vou, claro, no final, eu vou esclarecendo algumas dúvidas, podem ir mandando aqui, e se eu não responder alguma, no final, certamente eu vou responder. Se ficar alguma que eu não responda, me manda no direct, tá bom? Que vai ser um prazer responder. Não fiquem com dúvidas, por favor, esse é o momento, né, da gente estar junto e tirar dúvida. Tô aqui pra isso, então é a hora, vamos lá. Principais dispositivos que a gente tem para as lavagens nasais. A tradicional seringa, né, que a gente usa para fazer lavagem nasal. Uma especificidade aqui é que essa pontinha pode machucar o nariz. Qualquer farmácia vende uma pontinha de borracha adaptada que você coloca aqui para fazer a lavagem nasal de forma a não machucar o nariz. Principalmente em criança, né, que às vezes mexe, não é tão simples assim. Então, a pontinha de borracha adaptada, qualquer farmácia vende para fazer a lavagem com seringa com mais segurança. Ampola
ampola de soro fisiológico. Ela já vem prontinha para você jogar no nariz. Prática, vantagem dela, né? É super prática, mas ela é bem mais cara, né? Cada ampolinha dessa tem de 5 ml ou 10 ml. Para quem vai ficar fazendo muita lavagem nasal e todos os dias a gente deve fazer, eu vou falar sobre isso. Isso aqui fica caro, mas você vai levar numa viagem, vai para algum lugar, é uma possibilidade. O soro pressurizado, que a gente fala, né, que é o soro que vem já nesses frasquinhos pressurizados, spray nasal, spray de soro fisiológico, soro pressurizado. Existem as lotas também, que muitas pessoas gostam de usar lota para fazer lavagem nasal. Boa tarde, tchau. Algumas pessoas gostam de usar lota, eu não tenho. Mas ela é como se fosse um pequeno bule, um pequeno bule mesmo, que também pode ser usado. O pessoal que faz yoga gosta muito de fazer a lavagem nasal com lota. É uma possibilidade, um outro mecanismo. E as famosas garrafinhas, né? A gente tem de várias marcas hoje, tanto importadas quanto nacionais. A gente já tem bastante dispositivos diferentes, mas são as famosas garrafinhas, né? Adulto para criança menor. Das lavagens de alto volume que tá tão na moda. Esses sachezinhos, eles vêm com essas garrafinhas, é pra gente fazer o soro fisiológico. Mas também você pode, depois que acabar o sachê, comprar mais sachê, o refil, ou pôr soro fisiológico só nessa garrafinha. Uma coisa importante das garrafinhas, que eu já vou falar, sobre a higienização dessas garrafinhas. O pessoal às vezes faz a lavagem com garrafinha e larga resto de soro. Se você for usar ao longo do dia, tudo bem. Mas depois que você usou ao longo de um dia, precisa lavar, precisa higienizar essa garrafinha, né? Limpar o bico e assim, super simples. É com água, sabonete líquido, um detergente. Você lava bem, né? Lava, bota o sabonete líquido aqui dentro, detergente, lava e deixa assim, viradinha, né, na pia, num papel toalha. Tem uns recipientes que você pode deixar ele assim, mas num papel toalha. Mas é importante que essa garrafinha seja lavada, tá, pessoal? Tem muito paciente que faz disso aqui um meio de cultura, fica criando bicho aqui dentro. Então, a higienização adequada da garrafinha. Por enquanto, estão acompanhando? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Me coloca aqui, mas acho que por enquanto, no geral, sobre os dispositivos é isso. Vamos ver aqui no meu roteirinho que eu preparei para vocês. Quantidade. Quem deve fazer lavagem nasal? Todo mundo. Todo mundo, doutora? Todo mundo. Por quê? É claro que depende. Quem mora em São Paulo, eu vou falar sempre, né? Quem é rinitento, tá sempre com o nariz congestionado, respira mal, eu vou falar sempre, todos os dias. Agora, se você mora num lugar super arborizado, a umidade relativa do ar boa, menos poluente, você pode fazer menos. Mas assim, pro pessoal que mora em São Paulo, grandes centros urbanos, é todo dia. E aí, o que vai mudar é a quantidade de soro que você vai usar para fazer as lavagens nasais e a frequência, né? Mas limpar o nariz todo dia, 10 anos atrás, ninguém falava em fazer lavagem nasal toda hora, né? Mas hoje em dia a gente fala muito disso. Então, todo dia, quantidade. Aí muda bastante, né? Então, assim, em adultos, crianças acima de 6 anos e adultos, a gente pode usar em torno aí de 10, 20 ml em cada lavagem. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, a sua otorrino vai ficar super feliz, né, de você fazer. Mas pelo menos uma vez ao dia. E em crianças, né, bem bebezicas, assim, até 1 aninho de idade, você vai usar 1, 2 ml só em cada narina, com a seringuinha pequenininha. Pode ser o sprayzinho também. Esse daqui tem um que é para bebê mesmo, desde recém-nascido, que você pode usar. E aí você vai usar 1 a 2 vezes ao dia, 2 jatinhos em cada narina, 1, 2 ml em cada narina. Nas crianças um pouquinho maiores, aí de 1 a 3 aninhos,
você aumenta um pouquinho essa quantidade, 5 a 10 ml em cada narina, mais ou menos, 2, 3 puffs em cada narina. Sempre assim, ó, pessoal, pensa assim, ó. Quando tá tudo bem, 1 a 2 vezes ao dia. Tô sem sintoma, não tenho nada, meu nariz tá ótimo, tá tudo bem. 1 a 2 vezes ao dia, para todo mundo. Se você, criança, tá sintomática, tá gripada, rinitento, rinite atacada, sinusite atacada, gripado, catarrento, aí você vai fazer de 3 a 5 vezes ao dia. Então fica essa regra para todo mundo. 1 a 2 vezes quando tá tudo bem, 3 a 5 vezes quando tá muito catarrento. Claro que isso no consultório a gente super individualiza, mas assim, numa live de maneira geral, coloquem isso como uma regra. E o melhor horário para fazer a lavagem eu acho que é aquele que você faz, né, gente? É isso que eu falo. O melhor horário para fazer lavagem é o que você faz. Não adianta eu falar para você que o melhor horário é de manhã, se de manhã é tudo muito super corrido, você acorda parecendo um zumbi e sai correndo. Não é o melhor horário para você. Então, o melhor horário é o que você faz. Agora, se eu tiver assim, não, Carla, mas fala um horário que é o legal para fazer a lavagem. Eu vou falar pela manhã, porque em geral, à noite, a gente fica lá, né, com as cavidades ali mais ressecadas, diminui lubrificação. Então é normal a gente acordar e ter às vezes até um pouquinho de secreção mais grossa, mais espessa, um pouco mais de muco, às vezes até um pouco amarelinho só de manhã. Então essa hora de manhã, quando acorda, é uma boa hora para fazer a higienização nasal. Então, um horário assim, geralzão pela manhã. E se você tiver super afim de fazer legal, quando chega da escola, por exemplo, as crianças, na hora do banho, depois da escola, é um excelente horário para fazer a lavagem nasal. Não precisa deixar para fazer antes de dormir, que ali a criança às vezes agita um pouco, acho que não é um horário muito legal. Então assim, na hora do banho, quando chega da escola, e também você passou o dia na rua, a hora que chega da rua, faz a lavagem nasal. Então de manhã e no final do dia, quando chega da escola, na hora que for tomar banho. Que você limpa, né? Você ajuda o nariz a estar bem limpinho, limpa as impurezas, para ajudar no batimento mucociliar, né? O nosso nariz é um filtro natural, mas aí fica um monte de impureza retida ali ao longo do dia. Quando a gente faz essa limpeza, essa remoção mecânica dessas impurezas, você também ajuda a respirar melhor. Você prepara para uma noite de sono mais tranquila. Então, quando fazer, quem fazer, todo mundo, desde que nasce até sempre, quantidades, né? Nas crianças de 3 a 5, em torno de 5, 10 ml, né? E nas crianças um pouquinho maiores, de 3 até os 6 anos, você pode passar por uns 10 ml em cada narina. Uma coisa muito importante das lavagens nasais, elas precisam ser com calma, com calma. O que machuca muitas vezes, o que faz doer o ouvido, o que dói é a força, é a pressão com que a gente faz a lavagem nasal. Quer fazer rápido, às vezes a criança tá muito agitada, a gente quer fazer rápido e tal, mas aí acaba dando ruim, né? Não dá certo. Então, seja com a seringa. Opa, peraí, deixa eu ver. Doutora, faço lavagem nasal no meu filho de 7 anos, 3 vezes ao dia. Mas antes de dormir. Mesmo com a lavagem, o nariz dele continua entupido. O que posso fazer para ajudá-lo? Mari, então assim, ó, em primeiro lugar, a lavagem, ela é para limpar, para hidratar. Mas então as impurezas retidas, ela vai limpar sim e tudo mais. E ela diminui a inflamação da mucosa nasal. Então, por exemplo, uma pessoa com rinite ou uma sinusite que a mucosa está inflamada, produzindo mais muco, a lavagem vai ajudar sim a diminuir esse processo inflamatório. Mas se o seu filho tem alguma obstrução mecânica, né, que dificulta a passagem do ar, uma rinite que levou a um aumento do cornetinho nasal, vou mostrar para vocês aqui, ó, corneto nasal, são essas estruturas aqui no nariz, não é adenoide, é uma carninha que fica aqui na entrada do nosso nariz. E ele, quando está inflamado, ele aumenta a produção de muco e também entope o nariz. Quando a gente lava, a gente limpa, hidrata e diminui um pouco esse processo inflamatório. A adenoide é uma estrutura que fica aqui, ó, entre o nariz e a garganta.
né? Quando você lava, você também diminui o que a gente chama de adenoidite, limpa a secreção que eventualmente tem acumulado lá na adenoide, ajuda na respiração. Mas se ele tiver um fator mecânico, né, obstrutivo importante, aí a gente tem que dar uma olhada. Só a lavagem não vai remover isso. Então precisa tratar a causa dessa obstrução nasal contínua dele. Me diz se eu respondi sua pergunta. Deu para entender, Mari? Me fala aí. Que mais? Vamos lá. Então, quem deve fazer quando? Melhores horários, conversei com vocês. Uma coisa muito importante. Uma pacientinha outro dia me perguntou, falou, Carla, é muito difícil fazer lavagem no meu filho. Obrigada, Mari. Muito difícil fazer lavagem no meu filho. Posso fazer com ele deitado? Nunca, jamais. Tá, pessoal? Nunca, jamais. A gente sempre orienta que a lavagem nasal, ela tem que ser com a cabeça. Então você vai ficar lá na pia ou com seu filho na pia, com a cabeça inclinada para frente. Não dá para fazer a lavagem nasal querendo olhar muito. Por quê? Por uma questão anatômica. A gente tem um canalzinho que comunica o nariz com o ouvido, que chama tuba auditiva. No adulto, esse canalzinho, ele é maior, né? E mais verticalizado. Na criança, esse canalzinho é menor e mais horizontalizado. Então é muito fácil a secreção do nariz para o ouvido. Muito fácil. Então, por uma questão de gravidade mesmo. Se a gente estiver com a cabeça assim, a criança estiver com a cabeça para baixo, a chance de ir para o ouvido é muito menor, por uma questão gravitacional, anatômica, gravitacional. Você jogou, ele vai descer, ele não vai subir. Então, a cabeça, gente, sempre para baixo. E aí, Carla, tem que lavar e sair pro outro lado? Não necessariamente, né? Essa garrafinha aqui, ela cabe 240 ml. Essa daqui cabe 120 ml. E é de um pouquinho que você aperte assim, sai bastante soro. Então eu sempre oriento, quando for começar a fazer a lavagem de alto volume com garrafinha, testa antes, experimenta antes, né? Porque sai bastante soro e não é a pressão que você vai fazer que vai fazer ela sair do outro lado. Então você vai apertando bem devagarinho, esse é o movimento, a cabeça para baixo, seja com a garrafinha, seja com a seringa, tá, pessoal? A cabeça é para baixo e levemente inclinada pro lado contralateral. Então você vai jogar aqui, eu vou fazer olhando para vocês, mas você vai jogar aqui e ela vai sair e ela vai lavar, ou você vai jogar aqui, cabeça para baixo, levemente inclinada pro lado. Nunca, jamais com a cabeça assim ou deitado. O risco de aspiração, de engasgar, então é sempre com a cabeça para frente e assim. Eu sempre falo, eu era uma otorrino antes de ter filho e sou uma otorrino depois de ter filho, porque assim, minha filha tem 3 anos e ela realmente odeia com todas as forcinhas dela. Eu já falei isso aqui pra vocês, fazer lavagem nasal, né? Parece um polvo lutando pela vida, eu falo. Ela fica muito brava. Mas uma forma que a gente encontrou de minimizar essa braveza é ensinar, né? Ela a fazer, dar a garrafinha pequena, dar uma seringuinha com a borrachinha. Tem uns bichinhos assim de silicone para colocar na ponta da seringa também, mais lúdicos. E a própria criança, na hora do banho, começa a brincar com soro e ela vai fazendo. Isso é uma forma. Os sprays nasais são também uma possibilidade de começar. Eles não têm o mesmo volume, então é diferente você fazer de baixo volume e de alto volume em termos de limpeza. Mas para hidratar, em termos de remover secreção, mas em termos de hidratar, já ajuda, é melhor que nada, né? Então assim, precisa fazer. O Rio está pedindo para ele mesmo fazer. Super, muito legal. O filho da rua, uma criança, está pedindo para ele fazer. Isso é a forma, né, deles adquirirem confiança e irem deixando. Pode compartilhar a garrafinha? Jamais. A não ser que você lave muito bem. Compartilhar. Isso, gente. Compartilhar a seringa, compartilhar spray nasal, compartilhar a garrafinha. Isso aqui é como se fosse escova de dente. A gente não compartilha escova de dente. Nem com o nosso marido a gente não deveria compartilhar. Companheiro, a gente não deveria compartilhar.
Mas, a gente faz isso de vez em quando, faz, mas não deveria. Porque a gente tem uma microbiota individual de cada boca, de cada nariz. Então a gente não deve compartilhar garrafinhas e seringas ou sprays nasais. Agora, nossa, eu só tenho uma e pronto. Tudo bem, você lave muito bem, higieniza, como eu falei, com sabonete líquido, com detergente, lava, seca de ponta cabeça, seca direitinho. Aí sim, tudo bem, mas com uma adequada higienização, né? Agora, spray eu não recomendo. Essa pontinha aqui não é muito fácil de limpar, não. Então, não recomendo compartilhar. A orientação é que cada um tem o seu, que nem escova de dente, tá bom? Diferenças anatômicas que eu falei pra vocês, né? Dessa questão da tuba. Então, é mais fácil, sim, de ir soro. Quais são as principais complicações das lavagens nasais? Que o pessoal tem medo, né? De ir soro pro ouvido. Então, quanto melhor posicionada a pessoa tiver, a criança, o adulto, mais difícil vai ser ir soro pro ouvido. Então, pressão forte pode fazer ir soro pro ouvido. E o que pior, muitas vezes, né, gente? O nariz tá cheio de catarro, você joga com pressão numa posição inadequada e ainda leva secreção catarral pro ouvido. Então, a lavagem ela é recomendada, mas ela tem que ser bem feita para não dar problema. E otite é uma das complicações, né? Então, por exemplo, fez a lavagem nasal, criança, adulto. A criança reclamou de dor, o adulto reclamou de dor, para e liga pro seu otorrino, liga pra mim, liga pro seu otorrino, conversa com o pediatra da criança, precisa dar uma olhada, principalmente se no dia seguinte isso persistir, tá bom? Porque pode e sim soro pro ouvido. E pode também, se você faz com muita força, muita pressão, pode machucar a própria mucosa do nariz, a própria mucosa dos seios da face. Então, assim, é com cuidado, sem pressão e quantidade, e não força, tá bom? Porque pode machucar tanto a mucosa nasal, os seios da face e o ouvido, tá bem? Então, as principais complicações que eu ia falar com vocês da lavagem nasal: a otite, fazer sinusite, deixar soro acumulado, não lavar, machucar a mucosa nasal. E eu acho que seriam essas as principais complicações de uma lavagem inadequada. Sobre os dispositivos eu falei com vocês. Às vezes, geladeira, uma questão que o pessoal sempre pergunta, se tem que deixar o soro na geladeira. Para lavar o nariz, gente, não precisa deixar na geladeira não, né? Se você usar aí por até 5 dias o soro, porque tem os frascos de soro também, que você compra lá de 100 ml, 250 ml, 500 ml. Eu sugiro comprar os menorzinhos, exatamente para que você não tenha que deixar na geladeira. Então você compra o menor e deixa ali na pia do banheiro, a garrafinha de soro mesmo, você vai usar, não precisa deixar na geladeira o soro. 5 a 7 dias ele aguenta bem fora da geladeira. A que você prepara, né? A que você prepara, você vai acabar usando ao longo do dia. Aí no final do dia você limpa a garrafa e no dia seguinte você prepara outro. Essa que você prepara. Mas não precisa deixar na geladeira. Agora, se você deixou o soro na geladeira, não pode, gente, colocar soro gelado no nariz, tá bem? Machuca, dói, arde. Então, o soro, e o nosso corpo, ele gosta do soro mais morninho. Então, o soro, se você deixar na geladeira, tem que dar uma mornada nele. E a criança, em geral, ela também aceita melhor a lavagem com o soro um pouquinho mais morninho. É morninho, cuidado para não ficar muito quente também, que machuca. Então, levemente mornado ou temperatura ambiente o soro, tá bem? Na geladeira, tá aberto, foi uma semana, foi pra geladeira, gente, depois de 3 dias na geladeira, joga fora, tá bem? Aí já contaminou e tudo mais. Mas então, não precisa ficar na geladeira. Se você usar em até uma semana, depois disso põe na geladeira, depois de 3 dias na geladeira, joga fora, despreza. Mas para lavar o nariz, não precisa ficar na geladeira, tá bem? E eu sempre falo, deixa eu ver, estamos usando um pozinho de sal.
Sal de lota. Sim, sim, claro, tudo bem, tudo ótimo. Já vem preparadinho assim. É igual, mais ou menos o equivalente a isso aqui, que vem nessas garrafinhas de é um preparado que você coloca na água filtrada ou a água sempre, né? Quem for fazer soro, eu vou falar no final, mas a água sempre filtrada ou fervida. Nariz escorrendo. 6 limpezas por dia. E soro tá muito caro. Sim, essa vai ser uma das dicas do final da nossa live. Pode deixar, mas pode sim, Rô, pode fazer fazer o soro em casa, sem problema. Soro preparado para limpeza diária. Deve ser realizado várias vezes por dia. Soro preparado para limpeza. Eu faço a limpeza com os 240 de uma vez. Pode, ó, quantidade. Não tem limite de quantidade, não tem quantidade máxima. Se você consegue, 120 ml, o que a gente recomenda? De 20 a 120 ml em cada narina, tá bom? Com a garrafinha de alto volume. Aí você usa uma garrafinha de manhã, uma garrafinha no final do dia. Pode sim fazer com, não tem limite de diária não, 240 de uma vez, 120 numa narina, 120 na outra. Perfeito, Cida, pode fazer. Então, ó, já que vocês entraram nesse tópico e a gente também já tá terminando o prazo, eu vou falar as 2 dicas que eu deixei aqui pro final. Se alguém tiver mais alguma dúvida que tenha passado, manda aqui, manda depois no direct pra mim, mas eu vou falar pra vocês. Uma receita. Nossa, gente, eu vou deixar meu salário lá na farmácia de soro fisiológico, né? Você pode fazer o soro caseiro, entendeu? Como que faz soro caseiro? Tem no meu feed, tem lá, tem no meu site, tem no feed, tem vídeo no YouTube falando da minha receitinha, né, de como você prepara o soro caseiro. Então, dá uma olhada por lá, mas eu vou falar aqui pra vocês. É assim, ó, em 250 ml de água filtrada ou fervida. Nunca fazer lavagem só com a água, tá, gente? Também machuca o nariz, tem cloro, enfim. Só água não. Então, você pega a água filtrada ou fervida e coloca em 250 ml de água, coloca, sabe, colherzinha de café? Rasinha, coloca aquela quantidade de sal, dá mais ou menos uns 2 gramas. Uma colherzinha rasa de sal, você coloca em 250 ml e faz o seu soro caseiro. Esse soro, ele aguenta bem também na geladeira, se você fizer uma quantidade um pouco maior, proporcional, ele aguenta bem na geladeira também, 24 horas. Eu sugiro, como você vai fazer em casa, faz quantidades menores e usa aquela quantidade no dia, mas pode fazer sim quantidades maiores, ele aguenta bem na geladeira 24 horas, só não esquece de mornar depois, se tirou da geladeira. E esse soro caseiro, ele só serve para fazer lavagem nasal, tá, pessoal? Não serve para inalação, não serve para mais nada. Para tomar, reidratação oral, para mais nada. Essa receita do soro caseiro que eu passei aqui para vocês é só para lavar o nariz. Combinado? Oi, Keila, tudo bem? Um beijo, obrigada por estar aqui também. Deixa sua dúvida. Então essa receita é só para lavagem nasal, tá bem? E um plus nessa receita, que é a segunda dica, é o seguinte. A gente pode colocar, porque essa é água com sal, mas a gente pode colocar uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Sabe a colherinha de café? Você pega a pontinha dela, 1/4 da colher de bicarbonato de sódio e acrescenta nessa misturinha, né, de 250 ml de água com a colherinha de sal e acrescenta o bicarbonato de sódio. Para atletas, eu vi que tem algumas amigas minhas aqui, corredoras de montanha, para atletas que ficam mais secretivos na hora da corrida, ou se você tá com mais secreção nasal, seu filho, todo o processo mais secretivo, o bicarbonato, ele é mucolítico, ele ajuda a dissolver catarro. Então, você fazer a lavagem com a solução e uma pitada de bicarbonato, ajuda a remover, a limpar essa limpeza mecânica do muco nasal. Então é uma dica muito legal acrescentar uma pitadinha de bicarbonato, principalmente se você tiver muito secretivo, com catarro. Você também pode, se você fizer o soro caseiro, né, você pode acrescentar. E se você for com o soro de farmácia que você compra pronto, você pega e acrescenta. Ele já vem, aí você não precisa acrescentar o sal, porque ele já vem pronto, né? E aí você só acrescenta a cada 250 ml do soro pronto, 1/4 de colher de café no soro pronto.
Então acho que essas eram as duas dicas que eu tinha para dar para vocês. Podem fazer seu soro em casa e acrescentar o bicarbonato para processos muito secretivos. Pessoal, vai ficar gravada essa live. Não esqueçam, né, de dar uma olhada sobre os distúrbios respiratórios também, pode ajudar bastante a entender o que acontece numa obstrução nasal, nesse e-book que eu escrevi para vocês. Então já vai lá agora e já baixa o e-book. E deixa eu ver se ficou alguma dúvida. Receitinha com bicarbonato é show, é muito top. Gente, se vocês fizerem, depois quem fez a receita de soro com bicarbonato, depois me conta, me escreve o que achou, porque eu fico tão feliz quando vocês falam assim, ó, nossa, eu fiz e foi maravilhoso, sabe? Respirei melhor, é muito legal. Então me contem também. Combinado? Acho que sobre lavagem nasal era isso. Se alguém ficou com uma dúvida, me manda lá no direct. E eu vejo vocês por aqui e por aí. Um grande beijo, até o próximo.